Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu quero falar o porquê eu comecei a ler literatura clássica, tá bom? Desde a minha infância, eu me lembro que eu sempre gostei de ler, né? Desde o ensino fundamental, eu ia na biblioteca ali da escola e ficava dando uma olhada nos livros, às vezes pegava um para ler. Eu estudei no SESI, e no SESI eles davam umas revistinhas do Cezinho, não sei se alguém conhece isso, mas eram umas revistinhas ali mostrando o personagem Cezinho fazendo boas ações na sociedade, na comunidade, coisas como jogar o lixo no lixo, esse tipo de coisa. Eu lembro que eu tinha muitas dessas revistas e eu lia muito isso. Porém, chegou uma época na pré-adolescência que eu comecei a ler muito livros, esses livros de, esses livros mais românticos, sabe? Não no romance, no estilo literário de romance, né? Estou falando do romance assim, em geral, mas livros românticos, eu quero dizer, esses livros para quem está apaixonado, esse tipo de coisa. E eu lia muito esses livros, livros como do Nicholas Sparks e outros autores que falavam sobre isso, né? Quem já leu isso sabe que é algo muito superficial. E quando você lê muito, eu percebi, né? Não sei se as outras pessoas percebem, mas há um efeito de sentimentalismo que gera nas pessoas, né? Eu percebi que eu fiquei mais sentimentalista no sentido negativo mesmo, sentido negativo. Então, geralmente na adolescência, né, e principalmente as meninas, quando leem esse tipo de livro, elas meio que criam um conto de fadas, né, sobre relacionamentos. Isso às vezes acontece com os homens também. Então, eu percebi que eu fiquei mais sentimentalista nesse sentido de se apaixonar facilmente, esse tipo de coisa. E o que acontece? Depois de um certo tempo lendo isso, eu conheci a literatura clássica e conheci alguns livros, né? Eu comecei a ler, por exemplo, alguns livros do William Shakespeare, que já é algo bem superior, muito mais infinitamente superior a esse tipo de livro romântico, sentimentalista. E a partir daí, eu não sei o que me fez entrar assim mais a fundo, mas eu percebi que eu me vi estudando e pesquisando sobre literatura clássica, sobre filosofia clássica. De alguma forma, esses temas me despertaram a atenção e o desejo e a vontade de conhecê-los, né, de estudá-los. E eu comecei a ler alguns livros de William Shakespeare, como por exemplo O Mercador de Veneza, alguns livros assim mais curtos. Depois eu conheci os autores russos, li Dostoiévski, como esse livro aqui que eu já li, O Crime e Castigo, estou com ele aqui. O Leon Tolstói, o autor russo também, eu li A Morte de Ivan Ilitch, o conto dele da Felicidade Conjugal, De Quanta Terra Precisa o Homem, tá? E eu comecei a ler esses livros. Recentemente eu comecei a ler a Ilíada de Homero e eu percebi algo muito interessante. Nestes livros que são clássicos, você percebe que há valores, há ideias que são universais. É algo muito mais profundo do que ah, um simples livro sentimentalista, romântico, como alguns do Nicholas Sparks, né? Então eu percebi que esses livros são mais profundos e que a leitura deles faz você se conhecer melhor e te deixa de uma certa forma mais forte na personalidade. Eu não sei se vocês percebem isso com a leitura de literatura clássica, mas eu percebo. Você começa a compreender melhor o comportamento humano das outras pessoas e o seu próprio comportamento também. Você começa a se ver em alguns personagens, pelo menos em parte, e se vendo nesses personagens, você consegue compreender a jornada deles, os desafios que eles
enfrentam e como que apareceu a solução para esses desafios na vida de cada um desses personagens. Como, por exemplo, aqui o Dostoiévski, né, no Crime e Castigo, o personagem do Raskolnikov, comete 2 assassinatos muito graves e depois que ele comete este assassinato, ele começa a ser castigado, por assim dizer, pela sua consciência. Ele começa a ficar remordendo aquela situação toda, se sentindo extremamente culpado. Ele começa a ter febre constantemente, ele perde muito peso. Isso tudo pelo peso da consciência, né? Pelo crime que ele cometeu. E com isso, nós aprendemos muitas coisas. Por exemplo, neste livro, que mostra a questão do assassinato e do castigo da consciência, nós percebemos que esse castigo da consciência é justamente para todos aqueles atos que são imorais, no sentido em que nós acreditamos, né, na questão da consciência, nossa consciência moral. Quando nós cometemos algo que vai contra a nossa consciência, que nós sabemos que é errado, de uma certa forma nós somos castigados pela consciência. Isso é um fato. A não ser que nós já estejamos tão acomodados que não sentimos mais o peso da consciência, e isso é um problema muito grave. Mas se nós temos ainda um pouco de sensibilidade, nós percebemos que, às vezes, uma mentira que você comete, ou uma desonestidade, algum ato que você faz, que você percebeu que você violou a sua consciência, você percebe o castigo que advém disso, né? Você percebe o sentimento de culpa, esse peso, essa melancolia, tristeza, que por vezes vem de cometer esses, por vezes pequenos, mas crimes contra a nossa consciência moral. Então você consegue aprender muitas coisas com a literatura clássica. Sem contar que muita da literatura clássica é usada como fundamento para muitas linhas de filosofia, de psicologia. Muitos autores utilizam a literatura clássica para explicar suas teorias psicológicas, suas teorias filosóficas. O Jordan Peterson mesmo usa muito os contos de fadas para ensinar questões psicológicas. Jordan Peterson faz isso, né? Então a literatura clássica é superior a esta literatura romântica sentimentalista, certo? Então eu decidi começar a ler literatura clássica. Para mim, eu estou no início ainda destas leituras, tá? Tem muita coisa ainda para ler. Em vida é impossível você ler tudo que você quer, né? E mesmo dentro da literatura clássica, é impossível, praticamente impossível ler tudo que eu gostaria de ler. Questões de tempo, questões de tempo de vida mesmo, né? Você vê 100 anos lendo, você vai ler uma pequena parcela dos livros que existem no mundo. E dentro da literatura clássica, para coincidir com outros estudos de filosofia, outros estudos de meu interesse, isso leva muito tempo. Então, é necessário você selecionar o que você quer ler, mesmo dentro do tema que te interessa, né? Então, eu tenho alguns livros aqui, né, como esse que eu mostrei, do Crime e Castigo, faz parte da literatura clássica. Gustave Flaubert, Madame Bovary, esse eu não li ainda, mas eu quero ler em breve. Ok. Orgulho e Preconceito, Jane Austen, que é escritora inglesa também. Então, esses livros de literatura clássica são extremamente belos, né, e são extremamente profundos no que eles mostram. São considerados romances no estilo literário, mas são profundos. Fazem você refletir sobre sua própria vida, fazem você refletir sobre o seu comportamento, sobre as suas aspirações, né? Você lê, por exemplo, A Morte de Ivan Ilitch,
conta a história de um juiz que começa a ficar meio que paralisado na sua profissão. Ele busca crescer ali naquela profissão e cada vez mais se esquece de viver a vida com a família, de fazer coisas que lhe interessam. Ele chega no final da vida, pega uma doença grave e ele começa a rever a sua vida e começa a pensar sobre isso. Ele fala dos erros que ele cometeu e você percebe, você consegue refletir sobre isso, sobre a sua própria vida. Será se o caminho que você está seguindo é realmente o melhor? Ou, no mínimo, é realmente bom? Está seguindo o caminho bom? Ou está seguindo por um caminho muito mal? Por vezes nós estamos seguindo por um caminho muito mal, que vai trazer grandes malefícios para nós, grandes prejuízos. Então a literatura clássica ela tem esse poder de te fazer refletir e de te fazer mudar de caminho, mudar de rota. Você perceber que está indo em uma direção errada, você muda a direção. Então, para mim, eu parei de ler completamente esses livros mais superficiais, esses livros sentimentalistas, né? Parei de ver filmes assim também. Eu seleciono bem agora os filmes que eu assisto. E a literatura também. Eu decidi que a literatura clássica é o melhor para os meus objetivos, para o que eu quero para a minha vida. E por isso eu comecei a ler literatura clássica, né? Estou no início, como eu falei, tem uma grande jornada pela frente, mas já dei o primeiro passo. Se vocês estão nessas leituras superficiais ainda e gostaria de conhecer a literatura clássica, vale a pena. Eu digo que vale a pena. Venham para esse caminho. Venham para o caminho da literatura clássica. Não que vocês, uma vez ou outra, não possam ler algum livro que interessa, mas consumir exaustivamente esse tipo de literatura mais superficial, mais sentimentalista, realmente faz mal. Realmente faz mal, tá? Então, se vocês querem indicações de literatura clássica para iniciar, vocês podem começar, por exemplo, com A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Alguns contos mais curtos, como De Quanta Terra Precisa o Homem, do Tolstói. Alguns livros do Shakespeare, como O Mercador de Veneza. É um livro mais curto que às vezes é uma boa introdução também, né? Conforme o tempo vai passando, você vai começando a ler esses livros mais, que são chamados de calhamaços, né? Esses livros maiores, como Crime e Castigo, como os que eu quero ler ainda que eu não li, Guerra e Paz, do Tolstói, e Os Irmãos Karamazov, do Dostoiévski. Conforme o tempo vai passando, nós vamos lendo esses livros maiores. Mas o importante é dar o primeiro passo e começar, tá bom? Então, este era um vídeo mais pessoal. Eu gostaria de expor aqui os motivos pelos quais eu comecei a ler literatura clássica. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil de alguma forma esse vídeo para despertar em vocês o interesse de ler literatura clássica, tá bom? Muito obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.